Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o espaço urbano, quais as principais características das paisagens urbanas e discutir um pouco sobre o crescimento das cidades. Para iniciarmos, é importante, conceituar uma cidade. Então, cidades são locais de aglomeração de pessoas e construções. E há registros históricos, de que as primeiras cidades elas tenham surgido, entre 3.000 e 3.500 anos antes de Cristo. Antes desse período, os grupos humanos eles eram nômades, e se deslocavam periodicamente. Aqui no Brasil, as primeiras cidades começaram a se desenvolver a partir do século XVI, com a chegada dos colonizadores portugueses. Continuando aqui, quais são as principais características, marcas, do espaço urbano, das cidades? Então, nós já vimos que o que vai caracterizar uma cidade é justamente a aglomeração de pessoas e de construções. Então, nas cidades, nas paisagens urbanas, predominam elementos culturais, conforme vocês podem estar visualizando nas imagens abaixo. Essas paisagens, gente, elas também variam muito de cidade para cidade, dependendo de alguns fatores. Primeiramente, as atividades econômicas. Dentro de uma cidade, existem áreas, por exemplo, em que se desenvolve o comércio. Então, o que é que vai acontecer? Há um predomínio de lojas e de pessoas, né? Já, por exemplo, existem outras áreas destinadas à atividade industrial e assim sucessivamente. Para cada atividade econômica, existe uma área definida. Não que elas não possam se desenvolver no mesmo espaço. Geralmente isso também ocorre, mas dentro do espaço de uma cidade, nós podemos distinguir quais são as áreas industriais, quais são as áreas comerciais, residenciais, certo? O segundo ponto é o tamanho das cidades. Nesse ponto aí, gente, há uma grande diversidade, porque existem cidades pequenas, consideradas pequenas, com um número pequeno de habitantes, até cidades com milhões de pessoas, de habitantes. A idade das construções também é outro fator aí que influencia na diversidade das paisagens. Por quê? Em alguns locais, a presença de construções históricas mais antigas, já em outros, construções mais modernas, e tudo isso vai contribuir para essa diversidade de paisagens, certo? Outro aspecto é o cultural. Por quê, pessoal? Porque a cidade ela vai ser ocupada por habitantes, de diferentes culturas, pessoas de diferentes culturas, E essa cultura, muitas vezes, ela pode ser verificada até na paisagem do local. Outro ponto, os aspectos socioeconômicos. Isso aí tem a ver com as condições econômicas dos habitantes, certo? Que vão refletir, claro, nos elementos da paisagem, como, por exemplo, os tipos de moradia, Então, é muito fácil você distinguir o tipo de moradia de um bairro mais pobre e de um bairro habitado por pessoas de maior poder aquisitivo. E, por fim, os aspectos naturais, O relevo e o clima, eles exercem influência sobre a paisagem, Então, sobre as construções, E sobre as características desse modo de vida nesse local, ok? Seguindo aqui, pessoal, alguns termos importantes com relação às cidades. Então, geralmente, quando se fala em cidades, nós precisamos ficar atento ao que significa, o que é uma metrópole, o que é uma megacidade e o que é uma cidade global. Então, a metrópole são cidades que possuem grande influência nos municípios do entorno. Esses municípios do entorno, gente, geralmente eles dependem desses centros urbanos maiores, tanto no sentido de serviços, também exerce grande influência política e econômica, e cultural também, certo? Então, essa área de influência desse centro urbano maior é chamado de região metropolitana, que é justamente até onde vai, o a área de influência. Então, geralmente, esses municípios menores que ficam no entorno precisam dessa cidade maior, vamos dizer assim, no sentido econômico, por exemplo, para o comércio, também para uma maior oferta de emprego, Então, tudo isso vai influenciar. Uma megacidade, por exemplo, já é um centro urbano com população, de 10 milhões de habitantes,
ou mais. E uma cidade global, gente, são centros urbanos que concentram polos financeiros, industriais, bem como, né, elas vão também produzir conhecimentos e criar tendências, né, que influenciam não só as cidades do seu entorno, como também outras cidades do mundo, como, por exemplo, São Paulo aqui no Brasil é considerado uma cidade global, certo? Ou seja, o grau de influência de São Paulo é, já é em escala global, ela já chega a influenciar outras cidades de outros países, certo? Prosseguindo aqui agora falando um pouco sobre o processo de urbanização. Gente, o processo de urbanização é o crescimento da população urbana, certo? Então, conforme a população urbana ela cresce, consequentemente as cidades também crescem, certo? E conforme essa população urbana aumenta, consequentemente há uma redução da população rural, porque geralmente essas pessoas elas saem, né, da zona rural para buscar melhores oportunidades de vida nas cidades, certo? Esse termo também, urbanização, né? Ele pode designar um conjunto de obras de empreendimento, certo? Para adotar justamente essas cidades, né, de infraestrutura, como, por exemplo, ruas, calçadas, iluminação. Então, obras desse sentido, certo? Mas o que é que motiva, né, desde quando o mundo ele passou a ser mais urbano do que rural e quais foram os fatores que motivaram essa migração, esse êxodo rural, né, essa saída da população do campo para as cidades. Então, o processo de urbanização ele se acelerou, gente, a partir de 1950, certo? Então, a partir desse momento, a população urbana no mundo ela só vem crescendo e a rural diminuindo, certo? Há países em que há ainda uma predominância da população rural, mas a tendência é de que a população urbana ela venha a crescer conforme o passar dos anos, certo? Então, a população urbana hoje, né, representa mais da metade da população mundial, ok? E quais são os fatores, né, que motivaram e que continuam motivando essa migração? Então, esses principais fatores que determinam o deslocamento dessa população do campo, né, para as cidades são ocorrência de secas ou de outros eventos naturais, né, concentração de terras. Então, muitas vezes essas pessoas não têm condições de sobreviver no campo porque não tem terra, não tem como produzir. A substituição da mão de obra, né, humana por máquinas, principalmente na agricultura, né? Então, tudo isso diminui a oferta de emprego no campo e motiva essa saída. Poucas oportunidades de emprego e infraestrutura insuficiente, né? Então, muitas vezes a infraestrutura básica ela é muito insuficiente. Tudo isso favorece, motiva esses deslocamentos, né? Esse êxodo rural, essa migração do campo para a cidade, certo? Pessoal, por hoje nossa aula vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro.